Abre a tua Bíblia no livro de Suspense. Abre a tua Bíblia, atendendo a milhares e milhares e milhares de pedidos, solicitações, irmãos, intercessões, orações. Nós vamos continuar dando sequência aos estudos, do Apocalipse 5. Nós vamos continuar falando sobre os últimos 3 anos e meio da história da humanidade, o fim de todas as coisas. Mas nós não vamos ler Apocalipse agora. Nós vamos ler um livro que é espelho, que é sombra, sim, de Apocalipse. É Profeta Daniel, capítulo 12. Nós já falamos várias coisas. Sempre lembrando que se alguém perdeu alguma palavra, ou se alguém gostaria de relembrar, para ter um contexto histórico e uma compreensão melhor, irmãos, todas as mensagens são postadas no YouTube, Eu creio que aqui todo mundo sabe o que é YouTube, Então são pregadas, são colocadas na internet, estão acessíveis. Já foram algumas mensagens, 4 ou 5, se não me engano, sobre esse assunto, sobre o estudo das últimas coisas, Eu creio que todo cristão e o não cristão tem interesse sobre essas coisas, Muitos filmes são feitos nesse sentido, claro que sempre distorcido, mas muitos filmes são feitos sobre o fim do mundo, sobre destruição, sobre o anticristo levantando, e são filmes que sempre têm bastante repercussão. Amém? Se tu colocar no YouTube qualquer tema lá ligado a satanismo, a nova ordem mundial, tu vai botar lá, vai aparecer vários vídeos e tu vai ver que esses vídeos, irmãos, vão ter várias e várias visualizações. Milhares, passa de 1 milhão, 2 milhões de visualização. Agora se tu botar lá santidade, perdão, graça, vai ter bem pouquinhas, fé, O ser humano se interessa pelo lado místico, pelo lado misterioso. Amém? Então nós estamos tendo, irmãos, o privilégio de estudar essas coisas, essas últimas coisas. Estudar de uma forma não contaminada, Estudar de uma forma imparcial, estudar de uma forma que não venha agradar a ninguém. O nosso propósito, a vez que são todas as coisas. Então o nosso propósito é que a palavra também a palavra venha contribuir, venha compartilhar para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo diz que são todas as coisas, inclusive a palavra. Então vamos à sequência. Daniel capítulo 12, Daniel 12, versículo 1. E naquele tempo, nesse tempo que estamos falando há alguns dias, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo Israel. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Que livro é esse? O da vida. Versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Amém, irmãos? Então o profeta Daniel tem essa revelação. Deus mostra para ele que naqueles dias, nos últimos dias, se nós lermos, e nós já tivemos essa oportunidade de ler, nos últimos dias, num período de 7 anos, onde no período dos últimos 3 anos e meio, haveria muito o quê? Angústia. Amém? E aqui fica claro que é um tratamento nesse capítulo exclusivo com Israel, uma promessa para Israel. Então aqui fica claro que é nos últimos 3 anos e meio. O anjo Miguel, o arcanjo Miguel, o príncipe dos céus, o príncipe dos anjos dos céus, se levantará em favor de Israel. Amém, irmãos? E veja que é nesse contexto que diz que haverá o quê? A ressurreição dos mortos. E o que está atrelado à ressurreição dos mortos? O que está atrelado? Qual é o outro acontecimento que acontecerá junto, instantaneamente com a ressurreição dos mortos? O arrebatamento da igreja.
né? Já falamos sobre isso. Eu creio, pelas Escrituras. Irmãos, entenda uma coisa, eu creio que é assim, tá? Tudo indica que na metade, né, quando o anticristo se revelar como a besta, quando ele começar a exigir adoração, eu creio que a igreja, a fiel, lembra do filho, aquele que foi gerado pela mulher, a mulher igreja, o filho, os fiéis, aquele que for filho fiel, que foi gerado, que nasceu da água e do Espírito, será o quê? Arrebatado. Amém? Mas se nós ficarmos até o último dia, irmãos, amém, amém, que estejamos o quê? Preparados. Então aqui fica claro que existe esse último período. E a Bíblia fala sobre outra situação que vai acontecer nesse último período. Quem aqui já ouviu falar de Apocalipse capítulo 17 sobre a grande meretriz? Levanta a mão. Quem já ouviu falar da grande meretriz, a grande Babilônia, a mãe de todas as prostituições? Amém? Eu vou perguntar. Levanta a mão quem acha que é a igreja católica essa prostituta. Amém? Abre a tua Bíblia em Apocalipse 17. Nós vamos descobrir, irmãos, se essa Babilônia, essa grande meretriz que fala em Apocalipse, a qual a Bíblia diz que Deus vai destruir, é realmente a igreja católica. Irmãos, não são, e eu não quero fazer média com ninguém, eu não preciso fazer média com ninguém, eu não ganho nada de ninguém. Amém? Eu tenho que agradar a Deus. Tenho que agradar a Deus. Não são, irmãos, eu não me refiro aos católicos. Se eu falar alguma coisa que eu não me referi aos evangélicos, nós estamos falando sistema, amém? Nós estamos falando sistema, igreja, instituição, CNPJ, liderança. É disso que nós trataremos. Amém? Vamos entender se realmente essa Babilônia aqui, irmãos, é a igreja católica, apostólica, romana. Eu vou antecipar, irmãos, o que eu tenho descoberto. Eu por muitos anos, eu achava, tinha certeza, é ela. É a igreja católica, apostólica, romana, é o papado e o papa. Se resume tudo ali. O problema da humanidade, né? A manifestação do mal é a igreja católica e é o papa. Não é, irmãos. Não é. Não somente. Ela faz parte. Nós ouvimos semana passada que existe o quê? Uma besta, certo? A primeira besta, que surgiu das muitas águas, os povos. Vai existir, irmãos, uma besta que ela será o quê? Uma besta política. Não é isso? Uma besta de liderança. E eu vou lendo e vou aprendendo que a besta, ela significa coisas. Não é apenas um homem. Ao mesmo momento que essa besta é um líder, mas ela vai liderar um império. Sempre tem mais de um significado. Amém? Então essa besta, esse monstro, a qual João viu, irmãos, será um império, ao qual nós vimos que será um império restaurado, né? E a gente às vezes talvez fique querendo imaginar o Império Romano, como é que vai ser esse império, vão começar a usar as mesmas roupas. Não, irmãos, é o sistema, né? Será algo que vai dominar todo mundo. Então essa besta, politicamente, dominará todo mundo, né? Todos se prostrarão a ela, todos obedecerão a ela. Então será um sistema. E nós vimos que a segunda besta, a que surge da onde? Da terra, né? A terrena, a carnal, ela representa quem? O falso profeta. Esse sim, eu creio que o líder dessas falsas profecias. Então essa besta, ela terá um líder, certo? Assim como a outra besta. Só que essa besta, irmãos, vai representar o que? Um sistema. Um sistema o que agora? Religioso. Um sistema, será que o sistema religioso, nós vamos ver nessa manhã, será que o sistema religioso se limita à Igreja Católica, Apostólica, Romana? Será que a religiosidade nasceu em 313 com Constantino?
Será que ela é a mãe? Ela gerou a religião? Não. Ela já é neta, bisneta. Amém, irmãos? Ela faz parte. Nós entendemos que o império vai surgir. Nós entendemos que sim, ela vai fazer parte do império. Eu entendo que sim, o seu líder maior, aquele que diz que é o substituto de Deus na terra, o sumo pontífice, eu creio que ele será a segunda besta. Mas nós vamos entender que a grande Babilônia, a grande meretriz, a mãe de todos os enganos, irmãos, não se limita à Igreja Católica Apostólica Romana. Amém? Se segura na tua cadeira. Vamos ler. Nós vamos lendo e vamos desvendando, se o Senhor assim permitir. E veio Apocalipse 17. No 13 nós vimos sobre as bestas. Vamos para o 17. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças. Essas são as últimas 7 taças da ira de Deus. Falou comigo dizendo-me: vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. O que é água na Bíblia? Povos. No versículo 15 de 17, diz assim: e disse-me, as águas que tu viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Amém? A religião, irmãos, e não somente a Igreja Católica. A religião é universal, ou não é universal? Amém? No Japão, na Índia, no Oriente Médio inteiro, irmãos, não existem católicos. A maior religião do mundo, irmãos, é uma outra. Então, por precaução, essa palavra vai para o YouTube. Eu fiquei sabendo essa semana que não pode mais citar o nome dessa religião que mata as pessoas, em nome de Deus. Que explode bombas, que não pode mais no YouTube, senão eles tiram. A perseguição, irmãos, vai começar. Amém? Logo, logo não vai mais poder citar nomes. Logo, logo não vai mais poder dizer quem é a besta, quem é a outra besta, quem é a grande Babilônia. Logo, logo nós seremos perseguidos. Perseguições verdadeiras, não esses que choram na televisão, que diz que estão sendo perseguidos porque descobriram que tem uma fazenda com 1 milhão de boi em cima. Isso não é perseguição, irmãos. Isso é o pecado vindo à tona. Amém? Nós começaremos, a igreja verdadeira, a fiel, a de Cristo, essa começará a ser perseguida. Então João viu a característica da grande prostituta, o sistema, né? Se nós crêssemos que era o católico ou todas as religiões do mundo, seria um sistema igual. Então o sistema está em todos os lugares, está assentado, tem sustentação sobre os povos. Versículo 2, no qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e eu vi uma mulher assentada. Mulher prostituta. Amém? Sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Que besta é essa? Que besta é essa, irmão? Que a mulher, que a prostituta está assentada. Quem é que carrega ela? Quem é que inspirou ela? Quem é que dá essa força para essa prostituta? Quem é essa besta? Apocalipse capítulo 13. Não é lá que diz que João viu uma besta que tinha 7 cabeças? E pus-me em pé sobre a areia do mar, Apocalipse 13, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia.
E no versículo 2, João vai falando que a besta era semelhante ao leopardo e vai. Então a besta será um homem e a besta será um sistema de governo mundial. Assim como outra besta, repetindo, será um líder religioso e um sistema único religioso. Amém? Qual foi a primeira preocupação do amado por muitos, Papa Francisco? Qual foi a primeira preocupação dele? A primeira reunião, a primeira pauta dele quando ele assumiu o papado dele? Qual foi a primeira? Primeira reunião. Qual é a prioridade número 1 do papado dele? Alguém sabe? Ecumenismo. Amém? Aí tu vai dizer, o que é ecumenismo? A unidade de todas as religiões, não igrejas. Porque igreja só existe uma, sempre existiu uma. Amém? O foco desse papado é o ecumenismo. Amém, irmãos? Assim como os verdadeiros pregam e preparam a volta do Senhor Jesus, os prostitutos, as prostitutas preparam e anunciam a plataforma para a manifestação de quem? Do anticristo, de Lúcifer, da doutrina luciferiana, a qual eles creem, que também é Deus. Amém? Eu não sei se tu vais conseguir compreender, mas todos aqueles que servem a mentira, aqueles que têm essa revelação, não os que estão enganados, aqueles que estão lá servindo e trabalhando, crendo nisso, eles creem que Lúcifer, Satanás, é o Deus bom. E o nosso Deus, o Deus que criou todas as coisas, inclusive o anjo Lúcifer, é o Deus mau. Porque, carnalmente falando, né, os filhos adolescentes, por exemplo, porque o que caracteriza um adolescente ou uma criança? Nós que somos mais velhos, né? O que caracteriza um adolescente e uma criança? São bobos, não sabem das coisas. Não é essa palavra que dá para usar? Não tem conhecimento das coisas, Jesus. Amém? Né? São desconhecidos, não entendem as coisas. Então o que seria bom para um adolescente ou para uma criança? Um pai que deixe fazer o quê? De tudo. Tudo aquilo que a falta de conhecimento, experiência delas, levam elas a crer que é o bom. Amém? Então eles vêm com esse engano para os inconstantes, para aqueles que não têm o entendimento. Eles dizem que o Deus bom é o Deus que diz que tudo pode fazer. É o Deus que diz que isso aqui será o reinado. Né? Que o importante é chegar lá em cima, não importa em quantas cabeças pisamos. E o Deus mau é aquele que proíbe. O Deus mau é aquele que diz que tu tens que sofrer por amor do próximo. Né? E eles creem, irmãos. E eles vão o quê? Preparando tudo isso. Então, isso é ecumenismo. É a unidade de todas as religiões, não a cristã somente. Amém? Pois Santo Basimeu, coisa legal esse Papa, né? Tá certo, não pode ter divisão. Os mais religiosos, os mais bonzinhos de coração, vão dizer, mas isso é uma coisa boa que esse Papa está fazendo. Né? Não pode ter divisão, não pode ter ódio, somos todos filhos de Deus. É isso que a palavra diz. É isso que as sãs escrituras, não as escrituras doentes, as sãs escrituras dizem que não. Jesus falou, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esses serão chamados filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Amém, irmãos? Então, o tal chamado ecumenismo, na posse do Papa, nas reuniões que ele faz de ecumenismo, irmãos, estão sim todas as lideranças evangélicas do mundo, todas. Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista, Luterana, as principais, as grandes, todas chegam diante do trono dele e pedem a bênção dele. Procure na internet. Amém, irmãos? Será que a grande Babilônia, a mãe de todas as meretrizes, é a Igreja Católica? Ou será realmente que nós vamos aprender nessa manhã, irmãos, que é um sistema religioso?
Nós vamos ler o Antigo Testamento. Daqui a pouco nós vamos descobrir quem é a mãe de todas as prostituições da terra. Vamos continuar mais um pouquinho. Então entenderam? Ecumenismo. Guarde essa palavra. A unidade de todas as religiões da terra. Islamismo, budismo, todos os ismos. Todos os ismos que foram o quê? Criados. Jesus não criou, irmãos, nenhuma religião, nenhum ismo. Na verdade, ele veio para destruir toda forma de religião. Onde é que eu parei? Na besta. Versículo 3. Né? Então, a besta, o anticristo, a Bíblia diz que quem vai dar poder para ele? Quem deu poder para ele? Satanás. Amém, irmãos? O plano de Satanás começou em 303 depois de Cristo? Não. O plano de Satanás, irmãos, começou aonde? No Jardim do Éden. Aonde ele teve o seu auge? Onde foi o auge dele, o início dele, assim? Aonde? Num lugar chamado onde que eles construíram o quê? Uma torre chamada Torre de Babel. Né? Lá nos primórdios da o quê? Da Babilônia. Satanás, irmãos, criou as religiões em Babel, na Torre de Babel. Amém, irmãos? Lá começou as adorações. Lá começou os cultos. Então, essa meretriz, essa prostituta, esses povos, línguas, nações que se prostituíram contra quem? Contra o Senhor, contra o seu esposo, o seu Criador. Ela está sentada sobre quem? Quem é que sustenta ela? Quem é que levou ela? Quem é que tem levado ela durante a história, irmãos? A besta. A besta, o anticristo, Satanás, Lúcifer. Amém? Versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. O que é prostituição, irmãos? É trair o seu esposo. Então, essas abominações que o cálice estava cheio, irmãos, é tudo que a prostituta faz que trai o seu esposo. Amém? Vamos ficar só com o meio cristão. Vamos esquecer os outros ismos, né? O hinduísmo e todas as outras religiões da terra. Vamos deixar de lado essas. Vamos nos preocupar com o nosso terreno. Amém? Vamos nos preocupar com o nosso terreno. Então, tudo aquilo que é traição ao Senhor, tudo aquilo que nega o verdadeiro culto ao Senhor, tudo aquilo que nega uma dependência somente na graça de Cristo, é a abominação da sua o quê? Prostituição. Amém? Será que só a instituição católica romana, irmãos, se prostituiu? Será que só ela tem um cálice cheio de abominações? Será que só eu tenho televisão e internet em casa? Só eu, será que vejo as igrejas evangélicas? Aí tu vai dizer, mas é só no Brasil, então... Irmãos, o que tem aqui veio dos Estados Unidos, veio do Canadá e veio da Europa, não nasceu aqui. Então, quando eu ouço uma música dizendo, Senhor, nós clamamos pela restauração do Brasil, ao mesmo momento que eu queria que fosse verdade, eu dou risada, porque não vai acontecer. Levanta, Senhor, uma geração de adoradores. A geração que está se levantando é essa que nós estamos vendo aí, irmãos. É a última geração. É uma geração de prostitutos e prostitutas. Amém? Será que só eu vejo pastores vendendo vassoura ungida para varrer a casa? Só eu vejo. Irmãos, eu vou usar um exemplo aqui, talvez um pouco agressivo. Quando eu passo nas BRs, indo para Blumenau, a gente vê aqueles travestis ali, né? Os travestis ali, vendendo seu corpo. Até Deus resgatá-los. Então ali,
né? Homens vestidos de mulheres, coisas assim que... Por que eles estão ali todo dia? Uma coisa eles não são, é bobo, né? Eles estão ali todo dia porque eles têm cliente. Saem de casa, se arrumam, tomam banho e vão correr risco porque sabem que vai ter cliente, alguém vai parar, vai ganhar dinheiro. Alguém gosta daquilo ali. Porque senão eu 1, 2, 3, vou fechar o negócio. Né? Quando a gente abre um negócio, que não dá dinheiro, a gente fecha. Aquele negócio ali é rentável. A prostituta, a meretriz, aquela que adulterou e adultera contra o Senhor e fortemente será nos últimos dias, e nos últimos dias ela será destruída. Todo o sistema religioso adúltero será destruído. E eu vou antecipar, está escrito aqui em Apocalipse 18 e nós vamos ler em Jeremias. Sai dela, sai do meio dela o quê? Povo meu. O Senhor tem povo, irmãos, em todos os lugares. Amém? Mas o sistema se corrompeu. Entendo. Eu não estou pregando contra pessoas, mas eu não vou deixar, não vou me calar de pregar contra um sistema religioso. Ah, tu prega porque vocês saíram. Glória a Deus que nós saímos, porque senão não teria moral para pregar. Aquele que prega a verdade, viva a verdade. Aquele que prega o Evangelho, viva o Evangelho. Vocês têm visto, irmãos? Copinho ungido, copinho de água por R$300. Tudo isso para quê? Todas essas contaminações abomináveis ao Senhor, para que elas são? Para que varrer a casa? Para que tomar copo ungido? Para que corredor? Para quê? Para enriquecer. Qual é a característica da meretriz? Porque ele diz assim, ela está vestida de púrpura escarlata, cor da Igreja Católica. Tudo bem, os pastores não usam púrpura nem escarlata. Mas qual é a referência de Apocalipse capítulo 3 sobre o estágio da última igreja, a de Cristo? Rica e abastada, de nada precisas. E o Senhor diz, ai, 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 tu és pobre, cega, nua e desgraçada. Por quê? Porque será destruída. Porque a meretriz, irmão, será destruída. Amém, irmãos? Eu creio, não no meu coração, no meu espírito, no meu entendimento, que a grande Babilônia, a grande meretriz, liderada pela agora Igreja Católica Apostólica Romana, são todas as religiões da terra. Todo esse sistema religioso corrompido. Católicos, protestantes, evangélicos, só ficando no meio cristão. Aí tu vai dizer, quem vai se salvar? Aqueles que sair do meio dela. Eu determinei isso, irmãos. Nós vamos ler depois. O Senhor falou, saia do meio dela o que mesmo? Povo meu! Povo meu! O Senhor, irmãos, usou uma mula para falar com Balaão. Deus usa as mulas, usa esses falsos profetas, Deus usa, porque tem misericórdia da minha vida, da tua vida. Aqueles que Ele elegeu, Ele chamou. Se nós nos aprofundamos na palavra, se nós vamos ver quando Israel foi cativo para a Babilônia, quem levou eles cativos para a Babilônia? O rei Nabucodonosor. Ele destruiu tudo. E Deus puniu isso por ele por isso. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que Deus levantou ele para isso, irmãos. Amém? Eu sei que a nossa mente às vezes não vai conseguir compreender esses mistérios de Deus. Deus levantou o cara para ir operar juízo sobre a nação pecadora. Mas mesmo assim Deus destruiu e puniu ele. Deus usa quem Ele quiser, como quiser, quando quiser, irmãos, para que os propósitos dele se cumpram. Tem muito povo de Deus no meio dos sistemas religiosos. Eu estava lá. A maioria aqui, irmãos, estava lá e ouviu a voz, sai do meio de toda essa prostituição. Amém, irmãos? Essa palavra, irmãos, não é para que haja julgamento, essa palavra é para que haja livramento. Amém? A palavra não é para que haja julgamento, condenação, é para que haja livramento. Para que o Senhor nos livre e para que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para que a gente possa livrar e resgatar
quantos mais possíveis. Amém? Então, João viu, igreja rica, abastada, bem adornada, né? Uma igreja admirada, né? Tem igrejas, irmãos, templos, igrejas não, templos maravilhosos, bonitos. Daí eles falam assim, ó, sem citar nome, eu congreguei lá. Vamos arrancar tudo essa fachada, vamos gastar milhões, Brasil afora, para que seja tudo iguais as fachadas. Vamos fazer tudo igual, vamos quebrar tudo de novo e vamos fazer de novo. Mas precisar ajudar um órfão, uma viúva, não pode. Né? Eu não conheço uma igreja religiosa que sustenta órfão e viúva, igual diz a palavra. Nenhuma. E obrigação da igreja. Nós não temos nenhuma viúva aqui, irmãos. O dia que nós tiver, essa congregação vai sustentar ela. Se ela não tiver condição, se não tiver filho, que nem diz a palavra. As viúvas desamparadas. E quantas viúvas tem desamparada dentro das igrejas religiosas? Amém? Vamos continuar? Versículo 5, estamos só no versículo 4. Eu achei que dava para chegar no Apocalipse 19, não vai dar. Apocalipse 17, versículo 5. E na sua testa, na testa da mulher, estava escrito o nome, mistério. Né? Mistério, irmãos, é para ser desvendado. Mistério não é o óbvio. Né? O mistério não é o óbvio. Sempre a gente olhava para isso aqui, os evangélicos olham para aqui, o óbvio. Qual é o óbvio? É a Igreja Católica. É a Igreja Católica. Ela é a prostituta, ela é a mãe de todas as prostituições da terra. Irmãos, a Igreja Católica não criou os ismos. A Igreja Católica não criou a adoração ao sol. Ela adora o sol, através do domingo e através de um símbolo, mas ela não criou. Ela pegou de quem? A adoração ao sol. Que é comemorar dia 25 de dezembro. De quem que ela pegou a comemoração do dia 25 de dezembro? O dia da Saturnália, o dia do sol. De quem que ela pegou? A católica romana. De quem? De Roma. E Roma pegou de quem? De quem que a Roma pegou? Da Babilônia. Amém, irmãos? E a Babilônia pegou de quem? De Satanás. Não é isso que diz a palavra, irmãos? Não é sobre a besta que a prostituta está assentada? Eu creio que as coisas estão ficando claras nessa manhã. Né? Coisas inquestionáveis. Amém? Eu vi na testa, e na sua testa estava escrito, mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituição. A mãe, o que a mãe faz? Gera, né? A mãe gera, a mãe traz ao mundo, a mãe traz a existência. Então, essa mulher que João viu, esse sistema que João viu, gerou, deu início às prostituições e às abominações da terra. Frisando, prostituição e abominação, na linguagem bíblica, é referente a quem mesmo? A Deus. Amém? Ela gerou as prostituições, não é a prostituição do homem com a mulher, irmãos, que ela criou. Ela criou as prostituições e as abominações contra o Criador, o Deus eterno e único. E vi que a mulher, essa mulher, a prostituta, esse sistema, estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E eu, vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. João ficou espantado. Quando João começou a contemplar essa mulher, essa prostituta, ele ficou espantado. Por que o espanto dele foi tão grande, irmãos? Eu creio porque envolvia muita coisa, amém? Envolvia muita religião. Envolvia muitas coisas que tinham aparência de Deus. Havia muitas coisas que proferiam o nome de Deus. Ele se espantou, ele falou, não pode.
Não pode que foi a mulher que derramou tanto sangue. Aí tu vai dizer, tá vendo como é a Igreja Católica? Porque na Inquisição mataram milhares, né? Na Inquisição isso. Só na Inquisição se matava santos. O rei Nabucodonosor, antes de Cristo, então antes da instituição católica, irmãos, matou muitos santos e matou muitos profetas. Amém? Matou muitos. As religiões que não são cristãs matam. Estão agora crucificando cristãos no Oriente Médio, irmãos. Estão matando, jogando de cima de telhados cristãos. Amém? A mulher está embebedada com sangue. A mulher matou e continuará matando os santos e os profetas. Amém, irmãos? É esse sistema diabólico que mata as pessoas, que matou os santos, que matou os profetas, os verdadeiros. Olha quanta característica, quando nós abrimos a nossa mente, quando nós entendemos que é um mistério e não é óbvio, nós vamos adquirindo e compreendendo da revelação de Deus. E o anjo me disse, o anjo disse para João, que conversa tremenda, né, irmãos? Que conversa tremenda. Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, e a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Amém? Pula para o versículo 18. Nós não vamos continuar aqui, irmãos, porque aqui vai começar a falar mais da besta. Nós já falamos da besta. Vamos nos ater à prostituta, a meretriz. Está acabando o tempo. Versículo 17. Porque Deus tem posto em seu coração, né? Deus tem coração, irmãos? Deus tem coração? Sim ou não? Não. Não. Coração igual ao nosso, não, irmãos. Deus colocou na sua vontade, no seu entendimento, no seu desejo, né? Isso que a Bíblia fala muito em coração. Onde estiver o teu coração, meu coração está aqui no meu peito, nunca saiu daqui, está seguro. Onde tiver o teu coração, onde estará o quê? O teu tesouro. Então, o meu tesouro é o meu peito. Não. Onde tiver o teu desejo, onde tiver a tua vontade, onde tiver os teus planos. Então, o Senhor colocou no seu coração, o Senhor decidiu que cumpram o seu intento, a sua intenção, e tenham a mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus, até que tudo se finde. E a mulher que tu viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Amém? E a prostituta, João, que tu viu, é o grande sistema que reina sobre toda a terra. E Jesus nos ensinou quem é que reina sobre essa terra, irmãos. Quem é que reina sobre a terra? Quem? Ah, Satanás. Não é o Papa. Amém, irmãos? O Papa Francisco não reina sobre toda a terra, irmãos. O mundo não jaz no papado. O mundo jaz no maligno. Não confundamos. Fazem parte. E são tão trouxa, que serão destruídos por quem? A grande Babilônia, a grande meretriz. Vai levar uma rasteira de quem? Desses reis da terra. Está aqui na continuação. Deus vai dando risada. Eles vão formando alianças, e a traição vai vindo do meio deles. A prostituta, esse sistema, chegará um momento que vai levar uma rasteira. Os reis da terra vão destruí-la e vão dizer, acabou. Agora vocês vão entender qual é a religião. A religião é a adoração a Satanás. Amém? Porque a história tem que continuar. Deus tem um intento, Deus tem uma intenção. E até que tudo se cumpra, a história vai continuar. Amém, irmãos?
Isso é muito sério. Todo o sistema. Será que Satanás ia dizer, agora o reino é meu, o poder é meu, me adorem. Esqueçam tudo que vocês aprendiam. Deixem a mistura, agora eu não quero mais mistura, agora eu quero puro. Agora é satanismo puro, adoração a mim pura. Será que Satanás ia queimar Vaticano? Ia deixar os crentes em paz? Os evangélicos em paz, será? Ele ia deixar? Os outros adoradores de vaca, de bezerro, de Buda em paz? De Maomé, ele ia deixar, irmãos? Qual foi o princípio do coração de Satanás? Ser adorado. Subir ao mais alto dos céus. E Deus permitiu e permitirá, porque essa é a vontade de Deus, que ele continue com esse intento, até ser destruído. Então aqui é bem claro, irmãos, que essa mulher, esse sistema será destruído pela besta e pelos reis que deram o poder para ela. O segundo poder. Amém? Vejam essa divisão. O reino governamental, o reino religioso. O líder governamental, o líder religioso. Essa primeira besta, irmãos, vai destruir a meretriz. Amém? Pula agora para o capítulo 18, versículo 1. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações, até onde não tem catolicismo, todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Irmãos, pesquise as maiores fortunas do Brasil. Está na mão de quem? De quem? Dos líderes evangélicos. Os mercadores da terra, eles estão se enriquecendo com as delícias abomináveis da sua prostituição. Deus está falando de prostituição. Deus está falando de traição. Amém, irmãos? Deus não está falando de quem se enriqueceu de outra maneira. Deus está falando de quem se enriqueceu de forma prostituta. Os mercadores estão se prostituindo e estão enriquecendo. Mas o anjo, irmãos, vai vir e vai dizer, caiu a grande Babilônia. Ouvi outra voz do céu que dizia, presta atenção no recado de Deus, pelo amor de Deus. Ouvi outra voz que do céu dizia, sai dela, povo meu, para que tu não sejas participante dos seus pecados e para que tu não incorra nas suas pragas. Amém, irmãos? A condição para que nós não sejamos destruídos, que as pragas que serão lançadas não caiam sobre nós, primeiro temos que ser povo, e o segundo nós temos que sair. Amém? Se tu ainda frequenta, faz parte dessa congregação que tenta ao máximo ser orgânica, simples, igreja viva, né? Igreja que nos domingos tem um lugar para reunir toda a congregação, toda a igreja, mas uma igreja que é igreja também nas casas, nos lares, igreja que durante a semana está em pequenas quantidades, pequenos grupos, mas tu ainda é um religioso, sai disso, se liberta disso. Amém, irmãos? Se tu ainda acha que são coisas, lugares, símbolos, pessoas, momentos, né? Montes, sacrifícios, penitências, trocas, barganhas, sai do meio dessa prostituição, irmãos. Amém? Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava na prostituição ou não estava? Estava. Hoje eu entendo.
Hoje, claramente, eu entendo quando diz assim, ó, considerei tudo merda. Ele falou esterco, a tradução diz esterco. Esterco e merda é a mesma coisa. Só fica mais suave aos nossos ouvidos, mas não ao nosso nariz. Amém? Esterco e merda fede igual. Fede igual. Paulo era o quê? Católico? Não. A igreja católica diz que Pedro era católico, mas também não era. Pedro morreu uns 250 anos antes, então ele não podia ser papa, então é mentira, é abominação, é idolatria, é mentira. Paulo era católico? Não, era impossível, não existia a igreja romana. Paulo era o quê? Judeu. Paulo era o que mais? Fariseu. Paulo era um religioso. Quem criou o farisaísmo? Jesus? Os profetas? Quem? Quem criou os fariseus? A Babilônia. A Babilônia. A mãe de todas as prostituições. Onde já existia um sistema religioso, idólatra, de adoração, de prostituição instituído. Até 580, por ali, quando o povo foi cativo à Babilônia, até ali, irmãos, e a história vem decrescendo. Vem decrescendo, o Templo de Salomão foi construído mais ou menos no ano 1100, 1900, por ali, e vem decrescendo. Existia sinagoga em Israel? Existia sinagoga? Existia igrejas, igrejinhas, existia templinhos? Não existia. Existia fariseu? Não existia. Existia judeu, povo de Deus. Amém? Existia hebreu. Aqueles lá são os hebreus. Aqueles lá são os judeus. Aqueles lá são o povo de Deus. Aqueles lá são os que rodearam a muralha e a muralha caiu. Aquele lá é o povo que tem um rei que derrotou o gigante com uma pedra, mas que desde jovem servia ao Senhor. Desde jovem era temente. Aquele é o povo onde o Senhor levanta profetas. Mas depois que eles foram para a Babilônia, se contaminaram com as prostituições da Babilônia, eles voltam. Voltam para Israel, reconstrói um templo e começam a construir sinagogas. A qual em Apocalipse chama de quê? Sinagoga de quem? Satanás. Tu és sinagoga de Satanás. Então Paulo era um judeu de nascimento, hebreu. Mas Paulo era um fariseu. E ele aprendeu com os seus antepassados. Os seus antepassados aprenderam lá na Babilônia. Quem é que perturbava Jesus mesmo? Os fariseus. Jesus ia comer, perturbava. Ia na casa do pecador, perturbava. Tudo que Jesus fazia, irmãos, incomodava quem mesmo? Os fariseus. Mas eles eram judeus. Era um povo de Deus. Só que eles não saíram da onde? Do meio da prostituição. A Babilônia entrou neles, irmãos, e não saiu mais. Amém? Eles criaram tantas regras. Quem já leu que Jesus foi repreendido por comer com as mãos sujas? Já leu? O teu mestre não se purifica antes de comer, que porco ele é? Não era isso. Mas os fariseus criaram, tu ia comer, tu tinha um ritual, não era lavar a mão na bacia, era um ritual de purificação, para tu ficar puro para comer. Jesus olhava para aquilo e dizia, eu não criei. Isso aí vocês aprenderam lá na Babilônia, então eu não vou praticar isso. E Jesus vinha e fazia o que, irmãos? Rebatia isso com a verdade. Jesus falou o quê? O problema não é o que entra, o problema é o que sai da boca. Como vocês estão errados, sai disso. Raça de víboras, sepulcros caiados, podres. Por fora, bonitos, mas por dentro o quê? Podres. Jesus veio para quem mesmo? Para quem? Para os doentes, mas no sentido de nação. Para quem? Para os seus, não foi? Teve pessoas que falaram, Senhor, me ajude. Ele falou, não posso, eu vim para os judeus. Né? Eu vim primeiro para as ovelhas perdidas de Israel. Então, para que vocês compreendam esse cenário, irmãos, para que tu não ache incoerente, mas tu está aqui dizendo que
que as religiões da terra são a prostituta. Eles saem toda terça, quinta, sexta, sábado, domingo para a igreja e são de Deus. O povo é de Deus. O povo não precisa fazer média com ninguém. O povo é de Deus. Agora o sistema, irmãos, é de Satanás. As sinagogas são de Satanás. O sistema é de Satanás. E o alerta que Deus nos faz é que a gente saia, que a gente continue saindo, que a gente continue, irmãos, desmistificando todas as coisas, para que as pragas da destruição não recaia sobre nós. Amém, irmãos? Eu creio que até aqui está bom. Semana que vem nós vamos continuar nesse assunto. Eu vou continuar dando provas irrefutáveis, inquestionáveis, né, do que nós ouvimos nessa manhã.